Seja muito bem-vinda ao nosso canal, ao nosso escritório. Esse vídeo aqui é um resumão feito em 2024 e bem provável que sirva para 2025 também, tá? Sobre tudo que está acontecendo sobre migração. E esse vídeo é para você que pretende migrar ainda ao restinho deste ano ou até mesmo no início, que vem o início do ano de 2025 para Portugal. Então você não pode perder esse vídeo, abordar sobre vários documentos, várias situações do início ao fim, como funcionam todos os processos, tá bom? Vem comigo. Então, pessoal, como eu disse, é um resumo, tá? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que não existe mais essa possibilidade de adentrar em território português e se legalizar depois. Antigamente existia um instituto chamado manifestação de interesse, tá? Isso aí é meio que abria as portas, escancarava as portas para que qualquer pessoa que entrasse ali com isenção de visto, né? No caso, estou falando aqui dos brasileiros, que é a grande maioria do público, né? Ou até mesmo por uma outra circunstância, se fizesse, se entrasse legalmente, obviamente, né? Se fizesse ali essa manifestação pela plataforma SAPA, ou porque conseguiu trabalho subordinado, né? Ou ainda porque abriu atividades, ele entrava numa fila. Esse processo, enquanto você ficava na fila, você não poderia, então, por exemplo, ser deportado, você tinha alguns direitos ali resguardados. Era uma coisa assim meio limbo jurídico, vamos dizer, porque esse processo não era para demorar tanto, era hoje, inclusive, a gente tem ali precedentes do STA dizendo que todo processo administrativo ali, obviamente algumas exceções, mas boa parte tem que ter 90 dias de duração ali ao máximo, ou prazo que a legislação determinar, tá? Então, o próprio STA entendeu isso e mas ainda assim alguns processos, principalmente depois da pandemia, começaram a demorar 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, né? Hoje nós temos pessoas que entraram nessa época, nessa leva, e por conta disso acabou ali embolando o processo e até hoje não tem autorização de residência. Você vai entender o que é autorização de residência daqui a pouco, tá? Então, não tem como mais fazer esse processo hoje, tá? Existem algumas formas de se legalizar já em território português, sem visto, mas isso não é simples. Eu vou explicar para vocês também nesse vídeo, tá bom? Mas vamos desde o início, então. Aí você está no seu planejamento migratório, vou mudar de país. A primeira coisa, se você não tem dinheiro, não tem dinheiro, tá? Você saiba que você vai começar tudo de novo. Um balde de água fria. Muita gente, vou juntar 2, 3 mil, a passagem. Fulano falou que vai me aceitar na sua casa. Isso não funciona. Tem planejamento, tá? Em todos os sentidos. Parte do planejamento é o que você está fazendo agora, é estudar para saber como funcionam as coisas. E uma parte muito importante é ter recursos. Aí depois que você já se organiza, né, e já tem ali um montante, um recurso interessante, aí sim você pode começar a pensar. Então vamos lá, para você trocar de país, você vai precisar do seu passaporte. Tem vídeo no canal ensinando como faz passaporte, beleza? Você vai fazer seu passaporte e aí você tem que escolher um visto. Qual é o visto adequado para que você adentre então, em território português? Então, hoje, o visto mais barato, mais rápido, mais fácil é o visto de trabalho. Ele vai servir para quase todas as situações. Por quê? Se você é brasileiro, né, ou você é integrante de um dos 9 países da comunidade CPLP, você tem direito a solicitar a sua autorização de residência CPLP de forma automática, online, sem precisar, por exemplo, se apresentar na AIMA, que você vai entender depois, você vai se apresentar na AIMA e solicitar ali o seu título de residência no formato cartão, e aí sim você teria que apresentar tudo que você pediu do seu tipo do seu visto. Tá? Então, só para você entender, não importa qual é a sua motivação, é visto de estudo, é de trabalho, é de empreendedor, é de procurar trabalho, não importa. Né? Se você está pela alteração de residência LP, você não precisa provar nada disso, é só entrar no portal, colocar ali a cópia do seu visto, ou tem que ter entrado com visto, vai pagar uma taxa, vai ter o NIF, você vai entender o que é NIF daqui a pouco, pronto, você vai conseguir a sua autorização de residência. Tá? Então, hoje, esse é o caminho mais correto, mais coeso. Qualquer coisa diferente disso vai ser bem complicado para você. Tá? E eu vou falar, né, sobre essas complicações e essas formas de legalização daqui a pouco. Mas vamos por parte. Então, já fez o passaporte, juntou dinheiro, né, durante esse período. Esse planejamento pode demorar 1 ano, 2 anos, você não precisa correr. Obviamente, não sei se o visto de trabalho vai estar disponível ainda na sua época, mas não adianta também migrar na doideira. A gente precisa planejar, tá? Então, beleza. Então, você já tem o seu passaporte, junto com o recurso financeiro, escolheu o visto. E aí você viu que para todos os outros vistos, vai ser um pouco mais complicado conseguir os comprovativos daquela tipologia. Então, assim, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre uma alteração no decreto-lei 84, decreto regulamentar, desculpa, 84 de 2007, que regulamenta o 23 de 2007. Esse decreto, ele mudou muitas coisas no visto,
facilitou demais para a CPLP. Mas na prática, a VFS Global, que a gente vai chegar até lá, você vai ver que é uma empresa contratada pelo consulado, ela dificulta algumas situações. Então, assim, apesar de muitas das coisas que eu vou dizer, na lei não é assim. Eu tenho uma entrevista sobre esse canal, posso te mostrar, vou até deixar aqui um card. Maiores canais de comunicação em relação à imigração a Portugal, tá? Um abraço aí para a família imigrar.org. E apesar de tudo isso, na prática não é bem assim, e vocês vão entender, tá? Então, assim, se você não consegue se enquadrar nos outros tipos de visto, que vão exigir, por exemplo, de estudante, que você já tem aprovação em uma instituição, ou ainda que você já tenha uma empresa aberta, ou uma promessa de prestação de serviço, promessa de contrato de trabalho, antes de migrar, se você não consegue nada disso, o visto de procura de trabalho é o mais simples, é o mais fácil. O visto D7, eu não consigo ter o dinheiro da conta bancária, o visto de nômade, eu até sou nômade digital, mas não tem todo aquele valor. Com todos os critérios desses demais vistos, tem um outro aqui, em algum lugar aqui por aqui, falando mais um pouco sobre isso. Todos esses são muito mais complicados e exigem muito mais reserva financeira. O visto de procura de trabalho, ele é o mais simples, mais simples. Ele vai te exigir 3 ordenados mínimos por hoje, 2024, esse ordenado está a 820 euros. É só fazer a conta ali para você saber quanto que está mais ou menos real. Nesse dia que eu estou gravando, está mais ou menos uns R$15.500 é o dinheiro, já com a gordurinha, sua conta para solicitar esse visto. Esse visto exige vários outros critérios, mas todos esses outros critérios, diferentemente aí, você não tem que comprar nada, tá? Só reserva, você tem que se organizar, fazer uma carta. Eu tenho um vídeo completo sobre isso aqui no canal, vai ter um card aqui em algum lugar. E aí você cumprir tudo aquilo por intermédio de reserva, você vai enviar isso para VFS Global ou diretamente para o consulado, dependendo da sua jurisdição. E aí depois que você para esse processo, sim, você vai ter seu visto. Óbvio, durante esse processo pode acontecer um monte de coisa, por isso você tem que assistir esse vídeo para você entender. Eu dou muitas dicas. Aqui no canal, na verdade, tem muitas dicas sobre o processo de visto, etc. Então tá. E aí o seu visto, então, chegou. Beleza, então você lembra, passaporte, dinheiro, agora eu tenho visto. Tá? E você tem que ter no mínimo 15.500, mas isso no ano 2024. Se o ordenado aumentar, você vai ter que ter mais, ok? Mas se você tem aí 16, 17, 20 mil reais, eu acho que um valor legal para você migrar é 25 mil reais. Você tem 20, vamos trabalhar com um valor bem apertadinho. O que acontece? Você agora, com o visto em mãos, vai saber se você tem ou não agendamento na AIMA e se você vai fazer a autorização de residência CPLP ou a tradicional. Você vai ter que escolher esse caminho. Se você é brasileiro, mais uma vez, a grande maioria do público, ou se você também faz parte de um dos países da comunidade CPLP, um abraço aí para o pessoal de Angola, Cabo Verde, tá bom? Que é Moçambique, que de vez em quando comenta aqui no canal. Então, beleza. Aí você decidiu, você vai ter que escolher dessas autorizações de residência. Vou deixar um vídeo aqui, esse aqui é lá do Insta. Você vai olhar direitinho, explicando, eu mostro a minha autorização de residência, cartãozinho, e mostro uma CPLP e vou fazendo ali a diferença para vocês entenderem. Vou deixar aqui. Tá? Diferente do que muitos pregam por aí, é possível sim trocar uma pela outra. Então, às vezes, vale a pena a pessoa conseguir a autorização de residência da CPLP para desenrascar em alguma situação e depois ela troca. Tá? Mas isso não é tão simples, tem outros vídeos no canal, você precisa entender, muitas vezes você precisa realizar uma ação, tá? Mas a gente vai chegar lá. Então tá, o seu visto chegou, você já descobriu. Aí eu tenho agendamento, tal dia, e eu vou fazer CPLP. Um exemplo. Eu posso fazer CPLP quando eu receber o visto? Não. Então, primeiro, você tem que adentrar em território português. Tem um vídeo no canal aqui mostrando quais são os sinais dos vistos, o que tudo, tá bom? Então, você vai decidir a data que você vai entrar, em cima da data que já veio no seu visto, tá? Inclusive, essa data você escolhe lá quando você preenche o formulário. Então, diferente, por exemplo, do visto americano para turismo. Vale 10 anos. Não. O visto de procura de trabalho, ele é híbrido em relação ao visto de residência. Tá? Tem um vídeo sobre isso no canal também. E aí você consegue decidir qual a data que você quer com antecedência e o seu visto vai vir com aquela data. Quando você vai aplicar o visto é que você decide qual a data que você vai entrar no país. Tá? Eu quero entrar no país na data X. Então você tem que enviar o seu processo com 110, 120 dias de antecedência a essa data. E é essa data que vai vir no seu visto. Você não deve entrar antes dessa data. Tá? Então você já sabe qual a data e você não é obrigado a entrar também no primeiro dia. Você pode entrar 30 dias depois, 40 dias depois. E é com isso que você consegue ali remanejar e escolher uma passagem mais barata. Ou que você consegue uma passagem por 3 mil reais, a sua passagem de ida, a sua passagem de volta, que você também vai precisar, apesar da lei não dizer isso, tá bom? Tem vídeo no canal falando sobre isso, mas pelo menos ali uma guarda de preço, tem modalidades que você consegue cumprir
as determinações legais no momento que você passa na imigração. Você tem que procurar um agente de viagem da sua confiança, tá? Vou deixar o link aqui também de algumas agências de viagem que eu vejo aí que são de confiança. Uma delas, inclusive, eu vejo que no canal posso te mostrar, eles falam muito sobre ela. Já pesquisei sobre a empresa, é uma empresa muito boa. Procure sua viagem também, é uma empresa muito boa, tem franquias todo país. A Voar Mais já ouvi falar, mas não sei como é que eles trabalham com essa questão dessa reserva. Então, você tem que procurar uma que tenha experiência e saiba fazer. Eu vou deixar aqui alguns links para você também dar uma olhadinha na descrição, tá bom? Beleza. Então aí, pronto. Daquele dinheiro que você já tinha, você sabe que você vai gastar em uns 3, 4 mil reais com passagens. Mas além desses valores, então, aonde você vai ficar? Então, às vezes, você vai ter que usar o Uniplace. Eu vou deixar um link aqui do Uniplace também, que você consegue descontar a taxa. Esse código, ou se você conseguir um outro código melhor, ou até mesmo sem código, você ali, por exemplo, consegue a sua estadia inicial de 30 dias pagas e as outras dos 120 que seriam necessários ali para adentrar em território, você vai depois e procura um relocation presencialmente. Aí você vai ter que dividir um quarto, por exemplo, fica mais barato. Isso aqui são estratégias básicas, pessoal, mas você pode fazer de outra forma. Você pode, desde já, procurar um relocation, um pouquinho mais caro, mais salgado, talvez não está no seu orçamento. Então, você tem que ver o que funciona para você. Tem pessoas aqui que já têm termos de responsabilidade, então vai ficar na casa de alguém. Então, eu só estou te dando um exemplo que poderia funcionar na grande maioria dos casos, tá? Você vai ter um gasto também. Vamos supor que você gasta 600 euros, a depender de fazer, para ficar em um quarto, tá, pessoal? Estou sendo bem realista. Arrendamento não é barato. A não ser que você consiga algo mais afastado. Mas aí você vai trabalhar aonde? Transporte público. Você está levando dinheiro para comprar um carro? Tem que ver tudo isso. Mas o objetivo aqui é resumir. Olha que já está ficando grandão o vídeo. É resumir. Então, beleza. Então, você já vai adentrar em território português. Naquela data que você escolheu, já gastou ali uns 4 mil, mais uns euros. Vamos um pouquinho. 6, vai estar aí uns 3.200 reais no primeiro mês. Já comeu um pedação do seu orçamento. Aí você tem que se organizar onde você vai procurar emprego. Já é bom você já levar currículo e tudo. Pronto. Mas aí você então tem que cumprir os critérios do seu visto no momento da imigração. Parte deles eu já falei aqui. O resto você vai ver nos outros vídeos do canal, tá? Quais são os critérios para passar a imigração sem problema nenhum. Depois, dentro desses 120 dias em território português, quando você trabalho, você vai ter que se apresentar então no dia do seu agendamento. Provavelmente vai estar dentro de 120 dias, né? Provavelmente não. Quase não vai estar, mas o certo era que esteja. Mesmo que ele esteja para depois dessa data, não tem problema. Você está legal até a data do seu agendamento, ok? Então, mas você tem que entrar dentro daqueles 120 dias que está no seu visto. Vai se apresentar no dia do seu agendamento, vai apresentar todos os documentos. Novamente, seu visto atualizado. Eu vou deixar o site da AIMA onde tem a lista, todos os documentos para cada tipo de trabalho, né, que é um dos mais procurados aqui. O pessoal mais contrata o nosso escritório para fazer e faz também por conta própria, assistindo vídeos, tutoriais ou etc. Então, um disclaimer aqui, pessoal. Tome muito cuidado por tentar algo por tentar. Estude muito bem se você vai tentar fazer alguma coisa sozinho, tá? Muita gente, e agora? E agora, tá, né? Tem que se preparar, tá bom? Tem como você falar assim, não, eu vou tomar aqui uma situação, eu nunca fiz, vou tentar a sorte. Calma. Estuda, se prepara. Se você estiver preparado, aí sim, você tenta entrar no processo. Fora isso, junta um pouquinho mais o contrato profissional para te auxiliar, tá bom? E profissionais que sejam habilitados para isso, advogados e solicitadores inscritos na Ordem de Portugal. Tem vídeo no canal ensinando como que você é advogado habilitado, tá bom? Habilitado, que esteja inscrito na Ordem de Portugal. Tá? Tem vídeo no canal ensinando. Mas beleza. Então, você teria que se apresentar na AIMA com todos esses documentos. E no dia que você se apresenta na AIMA, né, você vai receber um protocolo e depois você chegaria na sua casa. Então, ali, pronto, agora você está legal. Entendeu? Então, passaporte é diferente de autorização de residência. Tá? Ótimo. Mas você lembra que se você quiser CPLP, você pode? Então, no dia que você entrou no país, você pode solicitar autorização de residência CPLP e depois apresentar-se no dia da entrevista da AIMA e ali, do seu agendamento na AIMA, e aí cancelar a sua CPLP e solicitar a tradicional. Então, é possível também fazer este caminho. Mas a gente tem essa possibilidade. Então, ali, vamos supor que nesse interregno você tenha dificuldade em obtenção dos documentos. Isso aí que tem pegado muita gente. Quando a gente fala de se apresentar na AIMA, você tem que apresentar tudo aquilo da tipologia do seu visto, né, de forma resumida. Eu apliquei para o D7, apliquei para o procura de trabalho, o meu é visto estudante. Então, no dia do seu agendamento, você tem que levar os documentos que comprovam ali o seu status e ainda os documentos portugueses. Quais? NIF, que é o número de identificação fiscal, você pode comparar ele com o seu CPF. O NIS, que é o número da segurança
social, como se fosse o PIS/PASEP, vai precisar de um atestado de morada da junta de freguesia. O documento é como se fosse assim uma associação de moradores de bairro, né? Mas ela é um pouquinho mais forte porque ela faz parte do legislativo, vamos dizer assim. Então, você tem ali uma declaração daquela freguesia dizendo, ó, fulano de tal mora aqui. É muito forte. Você não consegue esse documento, é possível que você substitua outros, mas na prática isso tem um pouquinho de problema. Então, assim, tem vídeo no canal ensinando como você consegue todos esses documentos. Agora, de forma resumida, hoje, vou te falar a verdade. É melhor que você solicite esses documentos antes de entrar no país, tá bom? Porque NIF, NIS, sem isso você não consegue trabalho. E eu te digo ainda, conta bancária portuguesa. Você vai precisar para apresentar na AIMA também, para mostrar sua subsistência. Sem isso, as empresas não vão te contratar. Tá? Ah, mas eu não vou trabalhar, o meu visto todo. Tudo bem, mas a grande maioria vai trabalhar. Tá? E mesmo que você não vai trabalhar, é bom que você tenha uma conta bancária para mostrar sua subsistência. Pelo menos um pedaço ali, a depender da tipologia do seu visto. Okay? Então, a conta bancária, um NIF, um estado de morada, né, o número de utente, tudo isso você vai precisar. O número de utente é relativizado, então vamos lá. Talvez esse você não consiga, não tem problema. E o atestado de morada só em território português também consegue trocar por outras situações. Inclusive, se você quiser um comprovativo de residência, o primeiro que você consegue é pelo seu conta de telemóvel. Vou deixar o contato aqui de um rapaz que consegue fazer tudo, até mesmo antes de você chegar em Portugal, tá bom? Ele foi cliente do escritório, inclusive. Hoje está trabalhando na Refere Tecnologia, salvo engano. Então, um abraço aí para o colega. Tá? Então, assim, existem formas de você produzir essas provas, né? E isso já juntando tudo certinho para no dia você apresentar, não, estou morando em tal lugar. Você mudou de endereço, troca isso. Tá? Tem vídeo no canal ensinando como você produzir outras formas ali de comprovação de residência. Mas, enfim, então, juntando isso, né, você vai apresentar na EMA. Esses que, felizmente, às vezes você não vai conseguir fazer com muita antecedência, tudo bem. Mas o NIF, o NIS e a conta bancária, isso é obrigatório praticamente. A conta bancária, enquanto você ainda reside no Brasil, se você contrata um promotor bancário para te auxiliar a abrir essa conta, você consegue comprovar a sua situação financeira pelos documentos já brasileiros. Agora, quando você já está em território português, é difícil, ele já vai pedir contrato de trabalho, pedir um monte de coisa do território português. Como é que você vai fazer? Ah, porque eu não tenho ainda isso, ele não quer me contratar lá. Aí vai começar a embolar, porque uma coisa precisa da outra. Vocês vão ver que é tudo interligado. Tá? Então, essa conta bancária, esse nível, abra antes de entrar. Primeira coisa que você tem que entender é isso aí, vai te ajudar muito. Ah, não tenho condição, quando chegar alguém vai me ajudar? Tudo bem, cada um tem uma história. Você tem condição, corra atrás disso. É muito importante, tá bom? Outro detalhe, o NIS hoje é muito difícil. NIS, você vai ter que primeiro ter visto, depois abrir uma atividade, para depois conseguir o NIS. Consegue também fazer antes de chegar, ou já depois de chegar em Portugal. Agora, o NIF é um pouco mais tranquilo, você pode fazer até mesmo antes do visto. Isso tem que fazer o visto. Por favor, tire essa ideia que pode entrar sem visto para legalizar. Isso acabou. Acabou. Aí isso vai ser muito difícil. E aproveitando esse gancho, daqui a pouquinho eu vou falar sobre essas formas de legalização e como. Tá? Então, beleza, depois disso tudo, eu acho que a gente já falou aqui de todos os institutos. Falou de passaporte, a gente falou de visto, a gente falou de NIS, a gente falou de NIS, a gente falou de conta bancária portuguesa, a gente falou de muitas coisas aqui. Faltou falar um pouquinho sobre a alteração do domicílio fiscal do seu NIS. Mas nada disso tem a ver exatamente com o seu processo imigratório em relação à obtenção de autorização de residência. Você vai mais para a parte aduaneira, parte fiscal, tá? Mas você tem que fazer isso também. Tem vídeo no canal ensinando. Então, por aqui eu estou tentando resumir quase tudo que você precisa fazer até chegar à autorização de residência. Obviamente, depois da autorização de residência, você brasileiro, os outros da CPLP não. Você brasileiro tem direito também a solicitar o seu estatuto de igualdade. Por intermédio desse documento, você consegue o seu cartão cidadão. Se fosse equiparado a um português, você tem um natural, você tem um naturalizado e equiparado. Você brasileiro, então vai ser equiparado ao português em todos os direitos ali e deveres. Entretanto, você ainda não pode votar, porque isso é a primeira modalidade, né? A modalidade 1. Tem outras duas modalidades, mas não vou me abster de falar delas por enquanto. Então, com esse cartão cidadão, você pode fazer muita coisa, inclusive o seu crédito bancário melhora e muitas outras coisas. Agora, ele não te habilita só viajar sem passaporte, sem autorização de residência. Como o português, por exemplo, só com cartão cidadão pode transitar no espaço Schengen. Espaço Schengen, tá, pessoal? Sem passaporte, só mesmo com cartão cidadão. Assim como o italiano pode, assim como o alemão pode. Todos os cidadãos ali do espaço Schengen têm esse tratado, né, de trânsito, beleza? Então é legal a gente comentar sobre isso aqui. Outra coisa, tratado UE, né? Depois a gente explica também essa diferença de Schengen para UE. Outra coisa que é interessante a gente falar aqui para conseguir esse estatuto tem vídeo no canal explicando, mas ele, como eu disse, não é só com ele que você consegue transitar no Schengen.
E aí vem aquele probleminha da diferença da autorização de residência CPLP com a tradicional. A CPLP você consegue o cartão cidadão, tá? Mas isso pode demorar um pouquinho. Isso serviria, na verdade, para você ponderar se tivesse um problema com a autoridade. Um outro país do espaço Schengen. Tem um vídeo no canal explicando sobre isso, como transitar no Schengen com a autorização de residência CPLP. E com certeza é um outro gancho que, se você está assistindo aqui, já tem um pouquinho mais de experiência, não sabia disso. Então vai lá e tem esse vídeo aqui no canal. Vou ver se eu coloco algum card aqui. Não sei se eu já estourei o máximo de card que pode pôr. Beleza? Ufa, ótimo. Então já entendi tudo. Mas, Raine, sabe qual é a minha situação? Eu já fiz boa parte disso. Já estou em Portugal, uma situação é outra. O meu visto veio sem agendamento. Ou eu perdi o meu agendamento. Ou eu já pedi o meu cartão e ele não chega. Porque a AIMA está passando por uma situação bem complicada hoje. Né? Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre a atual situação, né, da AIMA. Pelo menos agora, nós estamos em setembro de 2024, tá, pessoal? Então, para vocês que estão nessa situação ou ainda adentrou em território português sem visto, uma peculiaridade, uma coisa muito específica, tá? Existe a possibilidade, sim, de você adentrar com uma ação judicial, né, contra a AIMA para reclamar determinado direito, baseado ali nas DLGs, são direitos, liberdade, garantias, direitos humanos. Então, por exemplo, sem autorização de residência, você não coisa. Às vezes você não vai conseguir validar um diploma do seu próprio trabalho, validar sua carta de condução para determinada atividade fim, você é motorista, não consegue. Você não consegue usar o sistema de saúde, o SNS, né, o Sistema Nacional de Saúde, obter o seu número de tempo definitivo médico de família. Então, para que você sane todas essas problemáticas, você, com certeza, né, você está tendo seus direitos humanos violados, então você a solicitar esse agendamento baseado nessas DLGs pelo artigo 109. Agora, tem uma situação que você tem que... Não é só isso, tá? Não é fazer isso de forma premeditada, porque uma ação judicial, até um tempo atrás, estava muito escorreita. Era uma ou outra que dava um probleminha. Agora a AIMA contratou uma empresa de advogados, então pode ser que demore mais, que o advogado tem que brigar mais até sair o seu direito. O ideal é que você entre com visto. Se o seu caso aqui, não, eu já estou em território português, tudo bem. Eu tenho vídeo no canal mostrando a ação judicial, como é que tal, o tempo que demorou para a gente conseguir o agendamento. Eu tenho trazido as que vão saindo, a sentença. Então você consegue acompanhar lá no Insta, eu coloco tudo isso. Mas ainda assim, saiba que muitas vão demorar, estão demorando e vão demorar. Outras vão continuar saindo rápido. Então, isso depende muito. Não faça. Já saia do Brasil querendo entrar com sua ação mesmo, porque, e se for negado, acabou todos os seus planos, você perdeu. Tá? Sempre com visto. Agora, mesmo com visto, você não aceita a autorização da LP, ou ela deu um problema no Duque, deu uma situação, muitas vezes você vai precisar desse agendamento e não tem vaga para agendar. Eu tenho 2 vídeos no canal ensinando como você pode tentar agendar sozinho, de graça. Se você não conseguir, você entraria com essa ação. Tá? Então, assim, essa ação, você pode trocar, né, o seu status atual, o seu tipo de visto, ou se você entrou sem visto, quer, por exemplo, estudar, e aí por intermédio desse estudo, conseguir uma autorização de residência com visto, ou por intermédio ali do seu filho, ou por autorização, por reagrupamento familiar, do seu filho na especificidade, tá? Você já tem que estar matriculado, já tem autorização de residência, tem ali toda uma situação, tem vídeo no canal sobre isso. Então, uau, veja, essa parte da ação judicial que você escuta, é só pôr na justiça, não é tão simples assim. Faça o visto, o NIF, NIS e a conta bancária antes de entrar em território português. Se organize para isso. Durante o pedido do visto, você vai pedir PP4, são vários documentos e tem vídeo no canal também. Então, eu espero que todo esse resumo tenha te dado um norte. Se você ficou com dúvida, eu não entendi nada, Rainer, você falou grego para mim, você é doido. E fala rápido, eu estou falando rápido para tentar aproveitar o meu tempo, porque trabalhando nesses últimos 14 horas por dia é muito contrato, é muito hater, pessoa me chamando no privado, querendo me obrigar a trabalhar de graça, sendo que eu consigo entregar de graça para você aqui, no meu trabalho. Não, né, pessoal? No meu trabalho, eu vivo disso. Sustento o escritório, são mais de 10 colaboradores, tá? Internos, fora os externos. Enfim, é muito trabalho por aqui. Mas você que chama no privado para falar, olha, obrigado, suas dicas, conseguiu o visto pelas suas dicas, que tem conteúdo gratuito, isso é muito bem-vindo para me chamar. Agora, por favor, tirar dúvidas no meu privado, não, tá, pessoal? Tem meus números aí e eu vou pedir que você não faça, senão infelizmente vou ter que bloquear. Agora, eu tenho um projeto social chamado imigrar.org. Por lá eu tiro as dúvidas de todo mundo, tá bom? De todo mundo. De vez em quando eu abro, tem umas 2 semanas que tá parado nesse momento que eu tô gravando aqui, mas quem já me acompanha há mais tempo, a gente já tá com pelo menos nesse tempo agora, um segundo grupo quase cheio, então é 1.000 e pouco cada grupo, quase 2.000 pessoas. A gente abre e vira aquela loucura, um monte de gente perguntando e tal. Eu tento responder todo mundo, gravo reels para responder, gravo stories, faço live e eu respondo todo mundo de graça. Né? Então, se você não tem condição de contratar um profissional, precisa de tirar sua dúvida,
você pode ali usar imigrar.org. Você também pode deixar no comentário aqui ou se tornar membro do canal. Os membros do canal respondem até 72 horas úteis. Tá bom, pessoal? Uau! Espero que eu tenha tirado as suas dúvidas em relação a como funciona a imigração. Se eu te assustei, anota tudo isso, como eu te disse, e vai nos outros. Olha os links da descrição e olha os cards. Espero que isso tenha sido útil para você. Agora, no final do vídeo, vai aparecer outros vídeos que o YouTube vai te sugerir que podem te ajudar muito também no processo imigratório. Não deixe de curtir, compartilhar e marcar o sininho. E até mais.